Olá, moçada. Aqui quem fala é o professor Lamon, sou professor do Colégio Nacional e represento aqui a equipe de Física do Colégio para fazer um breve comentário sobre a prova de Física da primeira fase do vestibular junho da UFA agora de 2011. Bom, foi um vestibular, foi uma prova de nível médio para fácil, muitas questões de nível fácil, algumas de nível médio, nenhuma de nível difícil e uma abordagem um pouco mais ampla do que os outros vestibulares. Presenciamos nessa prova questões de mecânica, abordando a parte de cinemática, gravitação, abordando a parte de hidrostática, uma questão também envolvendo a parte de termodinâmica, a parte de termologia, escalas termométricas, dilatação térmica, máquinas térmicas, a parte da ótica também esteve presente, o magnetismo, um pouquinho sobre ondulatória. Então, foi uma prova bem ampla, passando por vários tópicos principais que a gente trabalha com os nossos alunos aqui no Colégio Nacional. Ficou faltando um pouco sobre a parte de eletrodinâmica, corrente elétrica, circuitos elétricos, mas esperamos isso para a segunda fase, né? Inclusive na parte de eletricidade, teve também uma questão muito bonita sobre a parte de para-raios, trabalhando a parte de para-raios envolvendo justamente blindagem eletrostática, poder das pontas. Isso é muito bacana, fazia tempo que isso não aparecia no vestibular da UFA. Bom, então vamos passar rapidinho para o nível de questões e o número de questões de cada nível desse, né? Nível fácil, encontramos 4 questões de nível fácil, nível médio, as outras demais, né? Nível difícil, não encontramos nenhuma questão de nível difícil. Quanto às abordagens, encontramos ainda uma prova muito conteudista, né? 9 questões, são cobrando realmente conteúdos, fórmulas, conhecimentos das leis físicas, né? Interpretação nenhuma. E tivemos uma, sim, uma que envolvia a parte de dilatação térmica, onde o aluno tinha que avaliar e interpretar uma tabela. Aí sim, com os valores da tabela, ele poderia encontrar a resposta correta. Então, um pouquinho de interpretação na tabela, mas ainda envolvia fórmulas, envolvia conhecimentos das leis físicas. Uma questão bem com a cara do Enem, aquela questão sobre dilatação térmica de uma ponte, né? Então, muito bom. Em cima disso aí, interdisciplinaridade. A gente não encontra isso ainda na prova da UFA, né? As 10 questões não cobraram, não fizeram essa ponte entre a física e outras disciplinas. Sim, questões contextualizadas, contextualizando a parte histórica, sim, mas a parte que envolve algum raciocínio próprio da biologia, próprio da química, envolvendo junto com a física, nós não encontramos isso não, certo? Muito bom. Um destaque especial para a questão sobre a gravitação universal. É uma questão que eu acredito que a maioria dos alunos teve um pouco de dificuldade não em encontrar a resposta, e sim em acreditar que aquela seria a resposta correta. Pelo seguinte, vem comigo, olha só. Se você se recorda da questão, nós tínhamos a Terra, onde ele fornecia algumas informações, tipo o raio da Terra, a massa da Terra, e falava de uma estação espacial que se encontrava aqui assim mais ou menos, ó, a mais ou menos 400 quilômetros da superfície da Terra. Ele pedia para a gente, durante a questão, quanto valia a gravidade naquele ponto onde estava a estação espacial. Bom, primeiro problema da questão. Ele faz uma aproximação para o raio da Terra. Olha só que coincidência. Ora, primeiro, ele fala que a estação espacial está a 400 quilômetros da superfície da Terra. E 400 quilômetros fica em torno, ou exatamente, 0,410 a sexta metros. A aproximação para o raio da Terra que ele fez foi de 6 vezes 10 a sexta metro. Então, se você colocasse na expressãozinha proposta por Newton para a gravitação universal, a massa da Terra fornecida, o raio da Terra, o valor fornecido de 6, 10 a sexta, e aqui, ó, para a gente, o valor da constante universal, da gravitação universal, você encontraria justamente, para uma situação como essa, olha só, um valor que não daria os 9,8. E ainda o mais grave, ele pergunta em um dos itens da questão, quanto vale a gravidade lá, naquele ponto onde está a estação espacial. Se você considerasse, e aí a questão cobrou do aluno, que ele tivesse memorizado o valor da constante da gravitação universal, coisa que também não é aceitável. Muito bom, você, aquele aluno que realmente conhecia o valor, substituiu aqui. Substituiu pela massa, substituiu pelo raio aproximado, a distância de 400 quilômetros, adivinha o valor que ele encontrou para a gravidade lá, a 400 quilômetros acima da superfície da Terra? O próprio 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ao passo que aquele aluno que enxergou essas duas expressões, em que o G é mão,
nesta é igual, o G é mão dessa, e fez esse sistema sem substituir o G e considerando na superfície da Terra a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, aí sim encontrou a resposta do item A, que era 8 ponto alguma coisa a gravidade naquele ponto onde estava a estação espacial. Então é uma questão problemática. Aquele aluno que realmente encontrou aquela resposta, colocou lá a constante que ele guardou durante os seus estudos, que não é necessário, mas a questão cobrava disso aí, ele não encontrou a resposta para a questão. Eu conseguiria encontrar a letra A se eu eliminasse os outros itens, que aí sim, é muito fácil. Mas aquele aluno que realmente ficou ali debruçado naquela questão, ele teve dificuldade. O Colégio Nacional vai pedir a anulação desta questão mediante esse conflito de informações, de considerações a respeito da resolução desta questão. Então, a prova como um todo teve uma grande abordagem no conteúdo programático do nosso curso, mas falhou neste ponto aí. Primeiro, de não fornecer as constantes, que nós tanto insistimos com os alunos, e a faculdade também, de não ficar decorando constantes. Ela não forneceu nenhuma constante que foi necessária para essa prova. Então, fica esse apelo para a universidade e pedindo, então, a solicitação, então, da anulação dessa questãozinha sobre a gravitação universal. É isso aí, moçada. Espero que vocês tenham todos o sucesso nessa prova. E é isso aí.